Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui retornando, professor Alexandre Aires aqui pelo canal Resenha Tributária, para nós darmos continuidade àquele nosso projeto de pequenos vídeos que a gente chama de pílulas, né? Faremos hoje uma pílula então para tratar da aplicação, integração e interpretação da legislação tributária. Nós iremos rapidamente ao ponto e se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, pode colocar aí nos comentários alguma pergunta, a gente grava outro vídeo se for o caso. E também existe já um outro vídeo no nosso canal que tem uma duração bem maior, porque foi uma aula em que a gente leu os artigos do CTN. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma leitura só de 2 ou 3 artigos aqui, só para que nós possamos ir direto ao ponto e solucionarmos essa questão de forma breve, tá bom? Então vamos lá. Aplicação da legislação tributária. Pessoal, a partir do artigo 105 do Código Tributário Nacional, se inicia o trabalho de estudos sobre aplicação, integração e interpretação da legislação tributária. O que você precisa saber sobre a aplicação da legislação tributária? Você retroage um pouquinho e lembra que a legislação tributária ela depende de lei, seja ela lei em sentido estrito ou lei em sentido amplo, seja lei formal ou lei material. Lei formal, aquela que é oriunda do processo legislativo, do poder legislativo, e a lei em sentido material, que é aquela que está dentro da legislação tributária, porém não foi submetida ao processo legislativo formal. Mas, de qualquer forma, você precisa de norma em direito tributário. Não existe outra possibilidade de se aplicar a legislação tributária senão pela norma. Então, o que você precisa entender da aplicação da lei tributária? Você usa a frase clássica de todos os doutrinadores que diz para você que se trata da subsunção do fato à norma. O que é a subsunção do fato à norma? Você pega o fato da vida cotidiana e submete ele à norma. Se esse fato se vir espelhado no que está escrito literalmente na norma, você estará dentro da tipicidade tributária, motivo pelo qual você se enquadrará na aplicação da legislação tributária. Beleza? Duas questões muito importantes. Apesar da legislação tributária se aplicar mediante a norma, você precisa sempre estar de olho nos princípios constitucionais. Vamos lá, artigo 150, inciso 3, a linha A, ele fala da irretroatividade da norma tributária. O que quer dizer isso? Apesar de existir uma norma, ela não pode retroagir. Em regra, nós já falaremos da exceção. Em regra, ela não retroage na forma do princípio constitucional da irretroatividade da norma e da lei tributária. Beleza? Além disso, nós temos também o artigo 5º, isso é uma questão mais genérica, o artigo 150, inciso 3, a linha A, ele traz uma questão específica tributária, e o artigo 5º, 36 da Constituição, também da Constituição, ele traz uma questão um pouco mais genérica, que se aplica ao direito tributário e a qualquer outro direito, que quer dizer o quê? Que a norma, mesmo que vigente, ela não pode prejudicar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e também a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Beleza? Então, pessoal, apesar de existir norma, ela não pode retroagir para prejudicar, tampouco pode atingir a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Beleza? Então tá bom, já entendi que a aplicação da norma tributária é daquele dia para frente. Isso, beleza, mas tem alguma exceção? Sim, nós temos exceções, aquelas que estão previstas no artigo 106, né, do parágrafo 1º do CTN, e também no artigo 144 do CTN. O 144 fala sobre o lançamento, né? E o 106 fala especificamente sobre a interpretação e a aplicação da norma tributária. A questão é muito simples, pessoal. Você só retroagirá a norma
se for questões de aplicação processual, a casos que não estejam definitivamente julgados, como, por exemplo, uma fiscalização, uma forma de se fiscalizar, uma modificação da parte procedimental de uma obrigação acessória. Só não pode punir. Você pode retroagir, mas não pode punir o contribuinte por não ter feito isso à época em que a norma não era considerada ainda como vigente. Tá bom? Então, visto isso, nós temos aqui a aplicação da norma tributária, da legislação tributária. Lembre-se sempre da frase subsunção do fato à norma, o fato da vida cotidiana espelhado na norma. Ou seja, um exemplo rápido: se eu compro um imóvel e transfiro ele para o meu nome, eu me incluí na zona de incidência do imposto de transmissão de bens imóveis, motivo pelo qual eu passo a ser sujeito passivo da obrigação tributária de recolher o tributo chamado ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Entendeu? Subsunção do fato, que é transferir o imóvel, a norma que está escrito lá, que todo mundo que transfere se torna proprietário e transfere o imóvel para o seu nome, tem que pagar o ITBI. Beleza? Então, seguindo para a integração da legislação tributária. Integração, gente, é criar pontes quando se existem lacunas. Então, você se utilizará na forma do artigo 108 do CTN, por exemplo, da interpretação analógica, dos princípios gerais de direito tributário, dos princípios gerais de direito público, para que, caso exista lacuna na norma, você tenha que criar uma ponte para poder entender e integrar a norma ao ponto de poder aplicá-la. Beleza? Tranquilo. Seguindo então para a interpretação da norma tributária. Pessoal, uma questão muito importante. Quando você lê o artigo 107 do Código Tributário Nacional, e se você for muito legalista, positivista e fizer uma leitura apenas fria da norma, você vai entender que a norma tributária, a legislação tributária se aplica exclusivamente de forma literal, porque é isso que está escrito, e eu faço aqui me permito fazer essa brincadeira, está escrito literalmente que a norma tributária será aplicada de forma literal. Está escrito isso no artigo 107. Mas, pessoal, é isso? Não. A doutrina já evoluiu bastante e a jurisprudência também. E, na verdade, se nós simplesmente lêssemos a norma e aplicássemos apenas com uma análise gramatical da norma, isso seria, na verdade, um desserviço para o direito tributário e um impedimento para a evolução do nosso ramo do direito. Imagine se você estivesse abrindo mão de todas as outras possibilidades de interpretação da norma. Você não estaria se utilizando da interpretação jurisprudencial, da interpretação autêntica, da interpretação teleológica, da interpretação histórica, dentre várias outras formas de interpretar. Então, pessoal, a norma tributária ela não é exclusivamente interpretada de forma literal. Você pode sim se utilizar das outras possibilidades interpretativas, tá bom? E aí eu repito algumas que são muito usadas, que é a teleológica ou sistemática, que é aquela que analisa todo o sistema antes de aplicar, a histórica, que é aquela que verifica o momento da vida social, do momento da história da humanidade que vivia aquela sociedade no momento da entrada em vigor da norma, a interpretação jurisprudencial, que foi aquela que os tribunais deram àquela norma, e por fim, não exaustivamente, mas por fim aqui para o nosso vídeo, a interpretação autêntica, que é aquela que você analisa as razões do voto do legislador quando da criação daquela norma. Por que ela foi criada? Autenticamente, ela foi criada para aquele fim. Tá bom? Então, pessoal, o que eu queria deixar para vocês aqui é que não existe, apesar de nós termos no Código Tributário Nacional um capítulo inteiro para falar de aplicação, integração e interpretação da norma, não existe
uma vinculação específica. Só posso aplicar a legislação tributária da forma com que está escrito naqueles artigos ali do 105 para frente. Não! Nós utilizaremos aqueles artigos, mas também utilizaremos todas as técnicas de interpretação em direito admitido. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha contribuído e cumprindo a meta aqui de não passar muito dos 10 minutos e vida que segue. Espero vocês no próximo vídeo. Deixe seu like aí e o seu comentário para que a gente possa dar prosseguimento e que possamos fazer vídeos que interessem a vocês. Tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e bons estudos. Tchau, tchau.